Sejam bem-vindos a Mafra, a esta tarde magnífica que não é muito diferente de há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, Mafra enchia-se de gente para vir assistir ao concerto inaugural do restauro dos 6 órgãos históricos existentes aqui nesta Basílica. Venham daí. Ora, chegados à Basílica, parte íntegra deste magnífico monumento que é o Palácio Nacional de Mafra, vamos a caminho de onde se encontram os 6 órgãos históricos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Trata-se do conjunto mais emblemático do mundo por terem sido instrumentos construídos e planeados de uma só vez para um só monumento. Para nós portugueses, motivo de orgulho, porque são 2 dos organeiros mais emblemáticos de toda a história da organaria portuguesa. Vamos ao encontro deste magnífico conjunto e a seguir sigam-me, porque vos vou mostrar o caminho por onde os organistas e os organeiros caminhavam e caminham até chegar a estes instrumentos. Uma vez chegados ao centro dos transetos e da Capela-Mor, é aqui que vos vou apresentar e falar um pouco, de uma forma muito resumida, do que são estes magníficos instrumentos. À minha direita, o Cruzeiro Sul ou o Transete Sul, com 2 órgãos históricos, o Transete Norte, outros 2, e a Capela-Mor, outros 2. A intenção inicial de um rei era equipar esta basílica com 3 pares de órgãos, que iam ao encontro daquilo que era a prática musical da altura. Na altura, esse monarca português quis mostrar ao mundo que também nos podemos mostrar como um grande país, sem usar a espada e sem usar armas, mas sim mostrando a grandeza do ponto de vista do poder económico que aqui está representado neste palácio, neste convento. À minha direita está o Transete Sul, como há pouco identifiquei. Do meu lado direito tenho o órgão Santa Bárbara, do meu lado esquerdo tenho o órgão da Conceição. À minha esquerda, há o Transete Norte, tenho à minha direita o órgão de São Pedro de Alcântara e à minha esquerda o órgão do Sacramento. Olhando de frente e sempre no mesmo sítio, ao centro da Basílica, para quem nos visita e quem me acompanha, olhei para a minha direita, tenho um órgão da Epístola e à minha esquerda o órgão do Evangelho. Apresento os instrumentos em relação ao seu construtor. 2 construtores da época áurea da construção da organaria portuguesa. Fundadores da Escola Portuguesa de Organaria. António Xavier Machado Cerveira e Joaquim António Pérez Fontanos. António Xavier Machado Cerveira, filho de Manuel Teixeira de Miranda, ele próprio também organeiro e escultor. António Xavier Machado Cerveira, meio-irmão de Machado Castro, do conhecido escultor português Machado Castro. Fontanos de Maqueira, pai de Joaquim António Pérez Fontanos, aqui em Mafra viveu com a sua família. Aqui em Mafra faleceu e foi sepultado no cemitério de Santo André, igreja matriz desta vila. Joaquim António Pérez Fontanos vem de uma família de organeiros, vindos de Espanha, nomeadamente de Pontevedra. Fontanos de Maqueira, seu pai, Bento Fontanos, seu irmão maior, e Joaquim António Pérez Fontanos, os 3 organeiros que marcaram a sua presença com os órgãos que construíram em Portugal. Volto outra vez ao transete do lado direito, ao Transete Sul, e tenho à minha direita o órgão de Santa Bárbara. Foi construído por Joaquim António Pérez Fontanos. À minha esquerda, o órgão da Conceição, construído por António Xavier Machado Cerveira. Se rodarmos um pouco ao Transete Norte, e então à minha direita tenho o órgão de São Pedro de Alcântara, construído por Joaquim António Pérez Fontanos. À esquerda, construído por António Xavier Machado Cerveira. De frente, à magnífica Capela-Mor. À minha direita, o órgão da Epístola, de Joaquim António Pérez Fontanos,
e à minha esquerda o órgão do Evangelho de António Xavier Machado de Cerveira. Foi a partir de mais ou menos, tanto quanto se sabe, de 1812 a 14 que os instrumentos foram apeados. Estavam inoperacionais. Aqui ainda existiam alguns frados. A corte, Dom João VI, já cá não estava. Tinham fugido para o Brasil por a razão que todos conhecemos das invasões francesas. Pois então, foi encarregue este trabalho de reparação dos instrumentos a António Xavier Machado de Cerveira. António Xavier Machado de Cerveira foi proposto desmontar os 6 órgãos, mas a pedido de um dos frades que pelo menos um dos órgãos ficasse a funcionar, para que acompanhasse e tonalizasse o canto litúrgico. Foi esse o órgão de São Pedro de Alcântara, ficou a funcionar durante todo o tempo que António Xavier Machado de Cerveira manteve aqui uma das suas equipas a fazer uma reparação profunda para reparar todos os danos que as infiltrações teriam provocado a estes instrumentos. Já estamos em pleno século XIX, com toda a influência musical que essa altura proporcionava. Estes instrumentos foram planeados, lembro, ainda no século XVIII. Então, Machado de Cerveira foi proposto e incentivado pela comunidade musical a que os instrumentos, uma vez a serem reparados, também se aproveitaria esta intervenção para alterar o seu plano tonal. Ou seja, os instrumentos foram reparados por Xavier Machado de Cerveira à sua responsabilidade, que aliás era organeiro régis, ou seja, era um organeiro acreditado pela corte. Viria ele a proporcionar nessa reparação a adaptação destes instrumentos à condição musical desta época. Ou seja, de uma época, os órgãos numa sonoridade, dir-se-ia aos tempos de hoje, mais moderna. Mais tarde, depois dos 5 órgãos estarem a funcionar, António Xavier Machado de Cerveira falecera em 1828. Então a sua viúva tinha ainda em seu compromisso terminar estes trabalhos. Terminou-os com outros oficiais. E terminou-os dizendo que a única intervenção que faltaria completar seria a recuperação do órgão de São Pedro de Alcântara. Esse trabalho nunca viria a ser feito. Estou a localizar a intervenção destes instrumentos porque, desde há muitos anos, esta parte, a vontade de muitos organistas portugueses, de muitos historiadores, de muitos arquitetos, de uma infinidade de governantes, era um sonho, a recuperação dos 6 órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Só em 1992 fui eu convidado pelo Ministério para proporcionar um estudo sobre estes 6 instrumentos, em que condições estariam, qual o sentido da sua recuperação, se seria possível ou não, até que ponto e que identidade é que estes instrumentos nos transmitia. O que vim encontrar foi o órgão da Capela Mor do lado da Epístola, com uma intervenção recente e funcionava parcialmente, mesmo assim afetado muito recentemente na altura por infiltrações que afetou todo o lado direito do instrumento e que só com uma desmontagem total se consideraria uma reparação e se viria a considerar o funcionamento futuro e capaz deste instrumento. Todos os demais instrumentos estavam inoperacionais e de um estado consideravelmente de abandono. Foi a partir de 1992 que se gerou um movimento para o restauro destes 6 instrumentos. O órgão de São Pedro de Alcântara, uma vez tendo sido desmontado nos anos 30 do século XIX, estava vazio. Encontrei o órgão com uma caixa simplesmente vazia. Foi esse instrumento que me proporcionou a vontade de procurar em todas as catacumbas do palácio e desta basílica onde se encontrariam as peças deste instrumento. Por fim,
e depois de muita investigação ser feita, encontramos todas as peças do órgão, com exceção da tubaria. Esse instrumento, uma vez desmontado no século XIX e que não fora intervencionado segundo a modernidade do século XIX, este instrumento dava-nos a nós uma identidade de como é que teria terminado este instrumento e todos os demais no século XVIII e como é que teriam terminado enquanto da sua apresentação. Foi então aí que se fundamentou todo o trabalho com base e toda a filosofia de intervenção, com base neste instrumento que dava a identidade original dos mesmos e da intervenção de Machado de Cerveira à modernidade do século XIX. Então, sabendo-nos todos que a responsabilidade do restauro de um tão grande monumento, que eram os 6 órgãos, estes 6 instrumentos que aqui estamos a ver, foi constituída uma comissão de acompanhamento para discutirmos posições pontuais e intervenções pontuais em termos de critério de intervenção. Também foi eleita uma pessoa que fizesse a comunicação entre os trabalhos que aqui decorriam e a entidade governamental que na altura era o IPAR. Essa pessoa chama-se um consultor permanente. E ficou decidido, de muitas reuniões e muitos encontros com vários organistas de vários países, ficou decidido que o critério de intervenção teria como base o terminar destes instrumentos no século XIX. E tudo se recomporia até aí, porque a identidade propriamente dita que demonstrava São Pedro de Alcântara já não era possível recuar aos restantes 5 instrumentos. Pois foi assim que, no decorrer de todo este interesse, se organizou pela primeira vez em Portugal e até agora um congresso internacional sobre os órgãos históricos e a filosofia de intervenção sobre estes instrumentos. Foi aqui em Mafra, em 1994, onde aqui estiveram organeiros e organistas de todo o mundo a darem o seu contributo para aquela que era a intenção do restauro dos órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Foi assim que começamos a desenvolver um trabalho que durou nada mais, nada menos do que 12 anos de intervenção. Aqui estive a trabalhar com uma grande equipa multidisciplinar durante 12 anos. 12 anos envolvidos. No dia 15 de maio de 2010 foi feito o concerto inaugural com 6 organistas portugueses. Também esta situação rara. Se os instrumentos tivessem terminado 6 anos atrás, possivelmente não teríamos 6 organistas portugueses para proceder a esta cerimónia, para poderem tanger estes 6 instrumentos no seu conjunto. Então, antes de vos convidar a subir pelos caminhos que percorreram antes os organeiros e agora os organistas, e eu como organeiro e as minhas sucessivas equipas, antes disso vou-vos apresentar como é que foi o dia da inauguração aqui, neste mesmo local. Esta basílica completamente repleta. Lá fora existiam outras tantas pessoas, o que não foi possível entrarem. E então os órgãos foram tangidos pelos tais 6 organistas, que os vou agora localizar, porque vale a pena que esta situação fique registada para os tempos que aí vêm e para que as pessoas percebam que também nós vamos caminhando no tempo, vamos envelhecendo. Então, nesse dia, 15 e 16 de maio, que foi feito um grande concerto com um grande coro ampliado e os 6 órgãos a solo, que pela primeira vez o povo português ouvia. Porque antes estes instrumentos não foram construídos com o intuito concertístico. Então, na Capela Mor, teríamos no órgão lá do Evangelho o organista João Vaz. No órgão da Epístola estava o organista Rui Paiva. Ao Transete Sul, teríamos no órgão de Santa Bárbara a Isabela Albergaria. No órgão da Conceição teríamos o organista Sérgio Silva. No Transete Norte, no órgão de São Pedro de Alcântara, teríamos o organista
o António Esteireiro, e no órgão do Sacramento, o organista António Duarte. Estes 6 organistas proporcionaram-nos, há 10 anos atrás, um momento inesquecível. E vamos agora subir todo o conjunto de escadas até chegar ao anel dos órgãos, e depois disso vou-vos começar por mostrar que o instrumento funciona com ar, mesmo sendo instrumentos desta grande dimensão. E vou-vos mostrar um sítio que se chama a Casa dos Folos, onde o vento se produz, onde tudo começa. E só para terem uma ideia de grandeza, é que cada um destes instrumentos é composto por cerca de 2.000 tubos sonoros. Cada um destes instrumentos necessitava de 2 foleiros, 2 homens, para funcionar, quando agora funcionam com turbinas elétricas para dispensar exatamente essas pessoas. Mas vamos lá, porque algumas das casas dos folos foi possível restaurar em parte e conservar de que forma é que se produzia o vento manualmente. Venham daí. Cansados? Sim. Eis chegados ao piso do anel dos órgãos e agora estamos ao nível dos 6 instrumentos. Vamos agora seguir outro caminho até chegar a uma da casa dos folos de um dos instrumentos. Ora, chegamos ao piso da Capela Mor. À minha esquerda, o órgão da Epístola, à nossa direita, o órgão do Evangelho e, ao fundo, o órgão do Sacramento. Ora, chegados à Casa dos Folos, onde tudo começa. Esta é a Casa dos Folos de um dos instrumentos. Aqui estariam 2 foleiros e estes folos, este conjunto de 4 roldanas puxadas com uma palanca, fazem levantar os folos e depois o folo, com o seu próprio peso, vai insuflar o vento no instrumento, que neste caso, por exemplo, está a cerca de 14 metros do sítio onde estamos. O foleiro, cada foleiro teria à sua conta 2 destas palancas. Enquanto enchia com uma, enquanto o outro vazava, enchia com a outra. E era assim o funcionamento dos órgãos originalmente. O vento é onde tudo começa para o funcionamento do órgão. Agora, vamos seguir percorrendo o mesmo caminho e abaixando um pouco e vou-vos proporcionar uma imagem inédita do interior do instrumento. O tal instrumento que tem 2.000 tubos. Venham daí. Eis chegados ao transeto sul, onde à minha frente está o órgão da Conceição, aqui junto a nós o órgão de Santa Bárbara, lá de frente o órgão do Evangelho da Capela Mor, logo de seguida à esquerda o órgão de São Pedro de Alcântara e vimos um bocadinho do órgão do Sacramento. O único instrumento que daqui deste ângulo não se pode ver, que está encoberto, é o órgão da Capela Mor do lado da Epístola. Vamos agora ao interior deste belo instrumento.
Eis chegados, finalmente, ao interior de um instrumento, ao interior de um dos belos órgãos do conjunto dos 6 da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Esta é a imagem frequente para um organeiro. Esta é a imagem frequente para quem é o construtor dos órgãos, para quem é a pessoa que tem a seu cargo a manutenção, a conservação destes instrumentos. A visão de um organista é aquela que eu não vos dei, que é a do teclado, a dos registros, aquela que frequentemente estão habituados a ver. Aqui, toda a tubaria aqui existente tem a sua função. Neste caso, este instrumento é composto por 2.230 tubos. Aqui, ao encontrarmos várias alturas, vários diâmetros, vários feitios de tubos, isto é diretamente proporcional ao timbre e à afinação pretendida. Ao timbre, em relação a cada registro que o organista doseia em relação à sua intenção, do ponto de vista de volume sonoro, de energia sonora, que pretende dar à peça que vai executar. A afinação, obviamente, para ter um padrão de afinação deste instrumento, o qual tem que estar bem afinado com os seus outros 5 primos. Outra questão que provavelmente ninguém em casa ou quem vem assistir aos concertos não tem a proporção deste trabalho, é que é também único no mundo uma intervenção e a conservação da afinação de 6 órgãos com esta dimensão no mesmo recinto. Despeço-vos. Até uma próxima. Muito obrigado por terem vindo. Bem-vindos de novo a Mafra e sempre estaremos abertos a vos receber quando aqui vierem aos concertos dos 6 órgãos, dos belos 6 órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra.